Olá pessoal, estamos aqui ao vivo para um bate-papo nada mais nada menos do que com o Carlos Alberto Parreira, nosso eterno sempre treinador e que dispensa qualquer tipo de apresentação. Aí, professor, boa noite. Conseguimos? Professor, é mais fácil isso aí, muito mais fácil do que ganhar a Copa do Mundo, né? Mais fácil estar na seleção brasileira na final de Copa do Mundo, mano. Professor, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Que alegria. Eu quero dizer para o senhor o seguinte: eu agradeço a Deus o dia de hoje, em primeiro lugar. Agradeço a FBTF pelo privilégio que ela está me dando de poder conversar com o senhor, estar aqui nessa noite. É de coração que eu estou falando isso. Eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, pelo seu trabalho. Muito obrigado por o senhor nos conceder esse privilégio de estar aqui com o senhor nessa noite, dedicando aí 50 minutinhos da sua experiência, da sua carreira conosco. Dividir isso, né? Muito obrigado, viu? É um prazer. Esse é o meu mundo, é a minha vida, né? Futebol, a escola, o mundo acadêmico, o mundo da prática. Então é a minha vida. Meus colegas, eu já passei por isso e sei o que é estar nesse meio e ficar sonhando com o futuro. Olha, eu quero começar sabendo do senhor o seguinte. Eu vou até pedir para o senhor ajeitar um pouquinho. Isso aí, ficou bom agora. Agora ficou bom, estava cortando aí. Eu quero saber do senhor o seguinte: o senhor é carioca da Gema? De onde o senhor é do Rio de Janeiro? Eu nasci na Vila Militar, Magalhães de Bastos, fui criado até os 20 anos em Padre Miguel, na Caixa d'Água. Depois mudei para Tijuca, para Vila Isabel, Tijuca, e morei lá 13 anos e já estou há 35 anos aqui na Barra. Eu sou o senhor da Caixa d'Água. A Ó, minha eu, casa eu é nasci. no Rio de Janeiro. Você ia a pé para o estádio Moça Bonita, assistir jogo? Caixa d'Água? Dava para ir a pé, meia hora. E É. de bicicleta. Isso. Você foi criado então ali naquelas ruas, jogando bola, bola de gude, rodando peão. Você viveu a sua infância foi no subúrbio carioca. Diferente de hoje, que é a juventude, os jovens, as crianças são criadas dentro de casa, no shopping, nos jogos eletrônicos, era um outro mundo. Nos campos de futebol, nas peladas, ali na Barreira, que existiam 20 campos de futebol, era futebol todo sábado, domingo, e sempre envolvido com futebol de pelada, claro. Segunda divisão, naquela ocasião, né, era o departamento autônomo, eu era goleiro e dirigia o Novo México, que era o time que disputava o departamento autônomo naquela região, junto com o time de Realengo, Manufatura, que ah, essa era a segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro. Seus pais cariocas também? Minha mãe veio do Rio Grande do Sul, meu pai era carioca, nasceu no Rio de Janeiro. Eu perdi meu pai quando eu tinha 2 anos, ele morreu muito jovem, com 30 anos. Eu lembro muito pouco dele, mas minha mãe era gaúcha. Sua mãe trabalhava com o quê? Cuidava de você? Você é de uma família de quantos irmãos, professor? Só mais um irmão, e tinha a minha avó, a minha mãe, que ela trabalhava fora, era costureira, trabalhava fora, e sempre manteve a família, a gente sempre viveu com muita dignidade. Eu acredito. E como é que o futebol. Você se formou em educação física onde? Ali mesmo? Castelo Branco, como a maioria das pessoas, ou não? O senhor foi para escola Isso de educação física? não existia. Eu fui para a escola em 1963, 64. Só existia uma Tá, escola de educação física, que era ali a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na URCA. Só tinha uma. tá. Eu E me foi lá formei, que o senhor. Tá, e foi lá que o senhor se formou. ali que eu me formei. Eu. E em que momento. Bom, se formou em educação física, né? É isso, Sim, sim. correto. Eu fiz o Em que curso superior de momento. educação física e o especializado em técnica de futebol. Foram 4 anos. Ah, legal. E em que momento o futebol apareceu na sua vida? Você era menino e já participava de alguma coisa na sua adolescência relacionada ao futebol? Ou foi só depois da sua formação que o senhor foi trabalhar com futebol? Não, não, não. Eu fui para a escola de educação física por causa do futebol. Ok. Naquela ocasião,
os jovens, as pessoas que as famílias queriam que todo mundo fosse médico, engenheiro, economista, advogado. Quando eu falei para minha família que ia fazer educação física, foi uma decepção total. Mas era o meu sonho. Por isso é que a gente sempre, quando faz palestra e tal, para grupos de professores, de alunos ou para empresas, então tenha um sonho, tenha determinação, escolha um caminho. Eu fui uma pessoa feliz porque eu fiz o que eu gostava e eu gostava do que eu fazia. E eu, com 14 anos, com 15 anos, eu sabia que eu queria ser um preparador físico. Por quê? O Brasil foi campeão do mundo em 58, eu tinha 14 para 15 anos e vi aquela alegria do povo nas ruas. Aquilo me contagiou de uma maneira tal que eu vi o Paulo Amaral dando treino para o Pelé, para o Garrincha. Eu falei, quero ser aquilo ali, quero ser aquilo ali. E aquilo ali era ser preparador físico. Para ser preparador físico, eu tinha que ir para a escola de educação física. Foi o que eu fiz. Fui para lá. E as coisas, graças a Deus, deram certo. Foram bem encaminhadas. Eu corri atrás do meu sonho, me formei através de um amigo meu, saudoso, José do Rio, que era um colega de turma, me levou para o São Cristóvão, ele foi técnico, e eu fui como preparador físico e técnico do aspirante. Estou falando de 1967. No meio do ano da temporada, um dia eu recebi um convite de uma pessoa no Maracanã, que veio falar comigo após um jogo contra o Flamengo, São Cristóvão contra o Flamengo no Maracanã. São Cristóvão, naquela ocasião, disputava a primeira divisão. Ele falou, sou Roberto Machado, do Itamaraty, quero saber se você quer ir para Gana. Eu, como já tinha lido no jornal, o governo de Gana procura um técnico brasileiro. Escreveu para o governo brasileiro, eles não tinham dinheiro para contratar, mandaram uma carta para o External Affairs, que era o Itamaraty, pedindo um técnico brasileiro. Nunca me passou pela cabeça que eu seria escolhido. Esse cara veio, quero falar contigo, você quer ir para Gana? Eu falei, quero. Pode ir? Eu falei, posso. Isso foi no domingo, no vestiário do Maracanã. Na segunda-feira eu estava no Itamaraty, ali perto da Central do Brasil, onde é o External Affairs ali, aquela rua larga, né? Aquela rua chamada Rua Larga. E uma semana depois eu estava viajando como técnico de seleção de Gana. Então, assim, a gente sempre passa a mensagem. Esteja preparado, estava preparado. Eu fui um bom aluno, eu me formei, eu procurei, me interessei e tal. E a oportunidade apareceu, que eu estava trabalhando, eu ficava sempre pensando, olhando, treino, fazendo amizade, e fui pagar o preço. Pague o preço. Fui ganhando $100, era o meu salário. Mas fui com passaporte diplomático, numa missão oficial do Itamaraty, fiquei um ano. Chegando lá, procure descortinar as oportunidades. Um dia veio jogar uma seleção amadora de Gana, que vieram com os officials, né, os diretores da Federação Alemã de Futebol. Eu fui convidado para um jantar à noite e eu tive a ideia, falou, caramba, quando eu terminar aqui, eu quero estudar na Alemanha. Falei com os caras, eles são muito solícitos. Não, tudo bem, quando você terminar aqui, vamos indicar para você uma associação de futebol, uma das 22 associações que existe na Alemanha. Eu fui lá, fiquei 3 meses me formando. Nesse período, o Brasil foi jogar contra 2 jogos amistosos, um contra a Alemanha e o outro, não me lembro contra quem. Mas antes, a Alemanha jogou contra a Inglaterra, em Hannover, onde eu estava, estudando para assistir o jogo. 4 dias depois, era Brasil, Alemanha e Stuttgart. Eu fui também no jogo e entrei no campo. Acho que treinava de um lado do Brasil, do outro lado da Alemanha, no estádio. Quando eu entrei no campo, o Arthur Tirol, nosso querido mestre, falou, Carlinhos, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei, estou estudando. Então, ótimo, quando você voltar para o Brasil, terminar em dezembro, vem conversar comigo. O Chirol tinha sido meu professor na Escola de Educação Física. Por eu estar ali, ele me convidou e no final do ano ele me integrou à comissão técnica da Seleção Brasileira, trouxe o Coutinho também. Eu, com 2 anos de formado, eu estava na Seleção Brasileira, trabalhando naquele maravilhoso time de 70, com o Pelé, com o Chirol, com o Zagallo, e um primeiro campeonato do mundo, tricampeão. Então, as coisas não acontecem por acaso. Através de um sonho, ir para a Escola de Educação Física, ter sido um bom aluno, fui escolhido para representar o Brasil, fui para a Seleção de Gana, sem pretensões de salário, o importante era uma oportunidade. Vislumbrei a outra chance de fazer curso na Alemanha, na Inglaterra, foi ótimo para mim, abriu o horizonte em termos de organização do futebol, rodei pela Alemanha junto com os professores, numa cidade, noutra, vendo
as equipes treinando, vendo equipes formadas, fazendo curso de treinador, e foi muito bom. Então as coisas não acontecem por acaso. E paguei o preço. Paguem o preço. O salário não é importante no início da carreira. O importante é aproveitar a oportunidade. Esteja preparado, se prepare, crie a oportunidade e pague o preço. Ninguém foge disso. Nessa época o senhor era solteiro. Solteiro. Casei depois de solteiro. Aí o senhor tá. O senhor já é casado? Quantos filhos o senhor tem, professor? Sou casado há 49 anos com a Leila. Que Tenho 2 benção. filhas e 5 netos. Oh, muito bom, hein? O Zé Mário, eu quero deixar uma boa noite para todo mundo que está subindo aí, entrando na live. A gente entrou um pouquinho antes. O Zé Mário clicou e falou o seguinte: Parreira, fala do seu sonho. Seu sonho é lindo. Eu não sei do que ele está falando. Se o senhor se sentir à vontade e quiser falar do seu sonho, eu quero Foi ouvir. isso aí. Está envolvido no futebol de alto nível. Imagina um garoto do subúrbio de Pastel, sem ter sido jogador de futebol, sem ter tido ninguém na família ligado a futebol, e ingressar nesse mundo. Mas eu fiz o caminho certo. O caminho certo era me formar na escola de educação física, fazer o curso de especialização, aprender inglês. Naquela ocasião, hoje é importante, imagine, 50 anos atrás, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, 3 vezes por semana eu fazia o curso de inglês. Foi fundamental. No dia que me chamaram para fazer a entrevista no Itamaraty, o cara fez 3 perguntas em inglês, que a língua oficial americana era o inglês. Eu respondi, falei, o cara ficou satisfeito com o que eu ouvi, então me mandei. Então, se prepare. Então, aprenda um outro idioma. Hoje é fundamental, é quase que obrigação falar, mas naquela ocasião não era. E eu já me preparei. Então, você tem que dominar um outro idioma bem. E eu já conseguia me comunicar em inglês, crescer, falar, o que ajudou muito. Foi fundamental. Entendi. Professor, eu andei dando uma olhada assim na sua história. Eu consegui entender tudo que você falou. Foi um resumo realmente daquilo que eu dei uma olhada aqui. Alguma coisa eu já sabia, outra eu tive que procurar para entender. O senhor, olhando a sua história, eu me lembrei de um filme que é do Forrest Gump. Eu acho que você conhece, deve ter visto, né? Forrest Gump. A história ela se passa na vida de uma pessoa em que nos momentos mais importantes da história americana, política, ele estava com alguém em algum momento, nos momentos mais significativos da política, da história americana. Eu fuçando, mexendo aqui em tudo que eu tive a possibilidade de mexer, eu vi sua foto, eu vi o senhor em todos os lugares, com as pessoas mais importantes. Estou falando do futebol brasileiro, fora o que o senhor construiu fora. E eu achei isso muito, muito rico, porque você é uma enciclopédia viva. Ó, o que eu anotei aqui? Isso é o que eu sei, o que eu consegui capturar aqui, né? Em 82, você estava na Copa da Espanha, você era técnico do Kuwait. Em 90, você era técnico dos Emirados Árabes Unidos, para disputar a Copa do Mundo lá na Itália. Em 94, você realizou o maior feito aí, né, da história, porque depois de 24 anos que a gente não ganhava, o senhor conseguiu trazer esse título para a gente, junto com aquela equipe maravilhosa. Em 98, você esteve na Arábia Saudita para disputar a Copa do Mundo lá na França. Em 2006, o senhor foi técnico da seleção na Alemanha. 2010, o senhor disputou a Copa do Mundo como treinador na África do Sul. 2014, o senhor esteve com. Desde. Isso. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: hoje eu vi que o senhor, parece que em 2010, o senhor disse que não ia mais ser treinador e o senhor encerrou. O que aconteceu? Ficou cansado, professor? O futebol eu sei que suga muito, né? O que aconteceu? Não, são ciclos, olha só. Nessa brincadeira, eu fiquei 22 anos fora do Brasil. Foram 8 anos de Oriente Médio, 9 anos, e 2 anos nos Estados Unidos, e 4 anos, não, onde foi? 4 anos na África do Sul, por aí afora. No total foram
um ano na Turquia, um ano na Espanha, foram 22 anos fora do Brasil. Chega um momento que realmente não dá mais, a idade chega, a cabeça chega, o lado mental, você não tem mais a motivação que tinha no início, aí é hora de parar. Então eu estipulei como meta, até a Copa de 2010 eu vou ser treinador, não vou perder essa oportunidade de dirigir o time da casa. É diferente de tudo, né? Você, quando dirige o time da casa, e sendo um estrangeiro, eu fui muito bem recebido lá, graças a Deus, até hoje. As pessoas gostam muito de mim, me convidam, falam comigo e tal, mandam notícias. Não é mole, é uma pressão enorme, é uma pressão enorme. E a África do Sul não é uma potência no futebol, ela conseguiu realizar essa Copa do Mundo porque ela teve condições para isso, teve infraestrutura, é o país economicamente mais desenvolvido da África, culturalmente, urbanisticamente, sem dúvida alguma, era o único que tinha condições de fazer uma Copa do Mundo. E fizeram, mas futebolisticamente, o futebol africano, o sul-africano, não era do nível das grandes equipes. Eu acho que a gente fez até uma boa Copa, empatamos com o México na abertura da Copa 1-1, estávamos ganhando de 1-0, deixamos no finalzinho, tínhamos chance de decidir o jogo, perdemos para o Uruguai e empatamos com a França. Não foi uma campanha horrível, só que no nosso grupo ele foi desequilibrado. Você sabe que a FIFA, os grupos eram equilíbrio, cabeça de chave, mais um forte, um médio e um fraco. Era tanta gente para entrar que nos 8 grupos a França ficou sobrando. E tinham que escolher um grupo para a França entrar. Entrou no seu grupo. Se tivesse colocado a França no grupo do Brasil, da Alemanha ou da Argentina, que chiadeira ia ser. Aí sobrou. Mas não, é um obstáculo, você não sabe. Aí o sorteio lá, tal, França, grupo da África do Sul. Aí ficaram 3 grandes: Uruguai, França e México. O México acabou passando. Ficou complicado para a gente. Os outros grupos sempre tinham 2 equipes que rivalizavam, que brigavam ali para. No nosso grupo, não. O mais fraco era realmente, tecnicamente, era a África do Sul. E eu acho que a gente fez até uma boa Copa. E nós, assim mesmo, fizemos 5 pontos no grupo. Não, 4 pontos, igual o Gana, que passou para outra fase, que teve um gol a mais no saldo. Então foi uma experiência boa. Foram 6 Copas do Mundo como treinador. Eu nunca me preocupei com isso. Tem um amigo meu que tinha colocado no Guinness, né? Nunca nenhum treinador dirigiu em 6 Copas, né? Tem o Bora que fez 5 e eu fiz 6. O senhor passou. Mas isso nunca foi planejado. Essas coisas aconteceram por acaso. E podia ter tido uma 7ª Copa se tivesse aceitado o convite do Iraque para a Copa de 86, eu acho que foi no México, né? Que acabou indo no Evari. Tá. O senhor, essa experiência toda que o senhor adquiriu, eu como torcedor, como treinador de futebol, como ex-atleta, eu enxergo você de uma maneira peculiar. Eu acredito que os colegas também, né? O que o futebol é para o senhor? Se o senhor pudesse resumir. Olha só, é muito genérico, é uma pergunta uma resposta muito pragmática. É a minha vida e é mesmo. E sempre foi. Então, desde os 14 anos, o meu sonho era ficar envolvido com futebol. E eu sou uma pessoa feliz por isso. Apesar de tudo que eu viajei, de tudo que eu passei, ausência da família, períodos de concentração longe, 3 meses treinando, 4 meses de preparação, eu nunca fiquei desmotivado, nunca fiquei cansado, nunca fiquei enfadado, entediado, porque aquilo para mim era um prazer. Eu agradecia todo dia, eu estava fazendo aquilo que eu gostava, que eu amava. Mas chega um período, a vida é feita de ciclos. Eu era solteiro, casei, tive 2 filhas, elas cresceram, tive 5 netos, os netos foram aparecendo. Então, o lado familiar vai pesando mais do que o lado profissional. E assim é a carreira de todo mundo. No início, você se dedica 100% ou 80% ao seu lado profissional. Não é que você esqueça o lado familiar, mas a dedicação total até que você engrene, empale e consiga as coisas, consiga se firmar no mercado de trabalho, você se dedica muito e tem que batalhar porque o mercado sempre é competitivo em qualquer área. Quando você consegue se firmar, aí você começa a fazer um equilíbrio entre o profissional e o familiar. Foi o que eu fui fazendo, entre escolher, não, vou aqui, vou ali, não vou, já passei a escolher e tal. E chega um momento que é a fase da entrega, é a fase do equilíbrio, e vem a fase da reflexão.
é o momento que eu estava na África do Sul, já com 45 anos de carreira, trabalhando sem parar. Eu falei, não, esse aqui é meu último trabalho como treinador, e foi o que eu fiz. Então não houve nenhum tipo de ressentimento, tristeza, que aquilo foi elaborado, foi planejado. Eu falei, essa é a minha última etapa como treinador. Terminar dirigindo o time da casa numa Copa do Mundo, eu acho que foi legal. E terminar a carreira oficialmente como técnico com a vitória da África do Sul sobre a França. Pô, show de bola. Pessoal, como é colocar a mão numa taça e naquele gesto, né, que você teve na Copa de fazer questão que o povo tocasse naquela taça? Eu não sei se você vai conseguir exprimir isso, mas tente, por gentileza. Como é ser campeão do mundo e poder chegar no ápice, no topo? O sonho de qualquer treinador do mundo. A gente só se dá conta disso depois que passa um tempo. Na hora do momento, você fica naquela fase, a ficha não cai, demora 1, 2, 3, 4 anos. Mas hoje é que a gente vê a relevância disso, né? Porque você sabe que eu participei de muitos anos com a FIFA, no grupo de estudos técnicos, fui a 2 Olimpíadas do grupo de estudo técnico, fui a 2 Copas do Mundo e tal, e congresso e tudo. Quando você é apresentado, quando o técnico World Cup Champions for Brazil em 1994. Não tem jeito. Isso marca a sua carreira de uma maneira indelével por resto da vida. Qualquer pessoa que tenha sido campeão do mundo. Não tem jeito. Houve trabalhos maravilhosos que eu achei que eu fiz na minha carreira. Por exemplo, o Kuwait é um negócio assim fantástico. Você imaginar que o Kuwait tinha 300 jogadores de futebol amadores. E nós entramos naquele mundo do futebol asiático. Aí você bota Iraque, bota Irã, China, Japão, e vai por aí afora, né? Eram países estabilizados, já com futebol crescido, desenvolvido. A Coreia do Sul também. O Kuwait foi campeão do Golfo. O Kuwait foi campeão da Ásia. O Kuwait pegou a única vaga para a Olimpíada em 80, porque a Olimpíada só vai um da Ásia. O Kuwait foi o primeiro, foi a Olimpíada de 80 em Moscou. Fez a primeira fase, não perdeu nenhum. Jogamos contra o campeão da Ásia, que era a Nigéria, dirigida pelo Otto Glória, 3-1. Empatamos com o campeão europeu, que era a Tchecoslováquia, 0-0, e empatamos de 1-1, acho que com a Colômbia, que tinha eliminado o Brasil para ir à Olimpíada. E depois fomos à Copa do Mundo, em 82. Só iam 2 da Ásia. O Kuwait foi o primeiro e foi a Copa do Mundo. Então foi um trabalho também excelente, mas o ser campeão do mundo com a seleção brasileira é realmente um grande momento. E aquele negócio da taça foi interessante. O protocolo hoje é diferente, é ali no campo, é uma coisa mais simbólica, tal, muito mais organizada. Aquilo não. Nós fomos lá em cima, aquela escadaria toda, devia, sei lá, 80, 100 metros, até chegar lá em cima. Só iam os 22 jogadores e o treinador, que só tinha 23 medalhas. E eu fui por último. Foram os 22 jogadores e eu fui o último. E o Al Gore, né, estava representando o Clinton, que era o presidente, ele estava com aquela taça na mão. Ele me deu a medalha e botou a taça na mão. Eu tive que descer com aquela taça, entre aspas, foi para o mundo todo, 1 minuto e meio, naquela multidão. Eu não tinha a fazer outra coisa a não ser aquilo. Segura que é nossa, não era minha. Era nossa. Foi bacana. Quando eu vejo aquele momento, talvez na minha carreira seja um grande momento. Descer com aquela taça depois de 24 anos, no meio da multidão, mano. Aquela cobiçadíssima, né? Cobiçadíssima é difícil, né? Você vê 24 anos e com toda a categoria, com tudo que nós temos no nosso futebol, já vamos para 20 anos sem ver novamente, né? Como é complicado, como é difícil ser campeão. Difícil, é difícil. E você falou de uma grande alegria. Eu vi uma entrevista, na verdade foi um artigo, em que o senhor fala que aquela derrota para a França em 2006 teria sido uma grande decepção na sua carreira. O senhor confirma isso? Foi um momento difícil para o senhor? Claro. Você estaria, você tem que ser campeão do mundo. Você estaria, vai ter a quarta final, e o Brasil sempre é favorito, tem um time muito bom, mas houve circunstâncias diferentes, não adianta ficar entrando em detalhes, né? Não deu. E a França foi uma campeã do mundo, naquele ano foi quem foi campeão, não foi a 2006, não. A França foi em 90.
ali não, acho que foi a Itália ou a Alemanha, não sei. Acabou saindo depois na Acho que foi a Itália. Vou confirmar Itália. aqui. Mas a França era um time experiente, bons jogadores, Zidane, Desailly, era um timaço. Era um time muito experiente, mas o nosso era bom também. Foi uma questão de oportunidade. O jogo em si, se você olhar, foi um jogo equilibrado. Eles tiveram muitas oportunidades. Era um time que se defendia muito bem. Fizeram o gol numa bola parada e seguraram o resultado com unhas e dentes até o final. É. Professor, outra questão. É, uma frase sua que as pessoas. A gente que é do futebol, a gente tem um certo privilégio, né? A verdade é essa. Dói algumas pessoas ouvirem isso, mas a gente que é da bola, a gente tem o privilégio de poder ouvir determinadas coisas e entender o que o outro está falando, porque é do mesmo ramo, é da mesma atividade. Então a gente sabe que nem sempre é ao pé da letra aquilo que a gente fala. Ou pode ser, sim, ao pé da letra, dependendo da nossa intenção. O senhor disse que o gol era apenas um detalhe, e isso virou. Hoje viraria meme, né? Hoje viraria meme, com certeza. O senhor sofreria bullying, mesmo com todo o know-how, com tudo que você acabou de falar aí agora. Eu acho que é bem da mídia brasileira e do torcedor ter esse tipo de pensamento. Eu queria que o senhor falasse sobre essa frase sua, né? Que marcou. Eu vejo como falta de respeito, mas eu queria que o senhor falasse sobre isso. Você sabe que o importante hoje é você ter a prova factual, né? Você não tem uma gravação de rádio, você não tem uma gravação de televisão, eu falando isso aí, na entrevista. Não tem nada, não tem. Você não vai encontrar, porque isso não foi falado. Eu me lembro que nós fizemos um amistoso, como era naquela ocasião, eram 2 grupos de 5, 4 jogavam, um sobrava. Ficava aquela semana sem jogar. Para nós não ficarmos 15 dias sem jogarmos, nós fizemos um amistoso contra o México naquele domingo. O jogo foi lá no norte, no nordeste, não me lembro, no país, ou no nordeste, não me lembro qual foi o país. Fomos lá, fizemos 1-0, no finalzinho teve um pênalti discutível a favor do México, eles fizeram o gol e empataram. O México sempre foi um adversário, sempre complica a vida do Brasil. Mas a gente perdeu muito gol. Aproveitei a oportunidade, o Bebeto tinha ido jogar na Espanha, porque pediram para ir, outros jogadores, e aproveitamos para rodar alguns jogadores que não vinham atuando com regularidade, porque se nós precisássemos, estaria lá. O que nós perdemos de gol foi impressionante. O Cafu foi no fundo, o Jorginho era titular, vinha, jogava, aí o Miller tocava na bola, ela saía, o outro vinha, tocava, ela passava por cima. Aí uma pergunta que eu me lembro até hoje, Barreira, por que os nossos atacantes perdem tantos gols? Porque foram muitos gols perdidos. Eu falei, é um detalhe na hora de bater na bola. Você sabe que a bola vem, se você tapar por baixo, ela sobe. Tapar por cima, ela prende no chão. Tem que pegar certinho no meio da bola e tal. Eu falei, é um detalhe na hora de bater na bola. Nada Aí disso. pronto. O gol é um detalhe. Aí pronto. E ficou, mas veja bem, se você quiser repetir o que eu falei, não vai me atingir. O gol é o maior detalhe do futebol. Sim, eu concordo com o senhor. Mas a história Agora, foi assim, você não ouviu uma gravação disso aí. não. Se tivesse, você sabe que botaria. Você sabe que botaria. Sim, Se alguém então que tivesse fique. uma gravação, colocaria. Sim, com certeza. Se tivesse alguma coisa, não seguraria. Não tem porque não foi falado isso. O gol Então, é um detalhe na hora de bater na bola. Por que perdem tantos gols? E naquele jogo nós perdemos gols. É um detalhe na hora de bater na bola. Um voleio, você bate muito embaixo na bola, pega na cara no meio, sobe e tal. Acontece, é normal. uma coisa que eu também reparei vendo a sua história é a seguinte: eu vi muita foto sua, muita foto. E o senhor mais novo, eu não sei se foi coincidência, tá? Eu não sei se foi só coincidência. O senhor sorria mais. O senhor, assim, pegando o filme, se eu pudesse fazer um filme de todas as fotos suas, você mais novo, eu via você com um semblante mais leve, mais sorridente, mais alegre. O futebol tornou o senhor uma pessoa mais séria, mais cascuda? Ou o senhor acha que isso é um processo natural?
eu me imbuía daquilo. Me imbuía. Eu ficava, não era fechado, não era triste, era seriedade mesmo. Você tem toda a razão, eu não conseguia scorrer mesmo, não. Não conseguia, não. Isso aí. Olha só, o cara que vai a 10 Copas do Mundo, como técnico, como observador, o cara que participa do maior futebol mundial, que vai a 2 Olimpíadas, trabalha na seleção brasileira, que teve a oportunidade de 2 títulos mundiais com o Brasil. Então, eu só tenho que agradecer. Houve momentos de tristeza, claro, mas as alegrias foram tão maiores, tão grandes, tão marcantes, que a gente só tem que agradecer os amigos que a gente fez, os locais que nós conhecemos. Eu agora mesmo recebi uma mensagem muito agradável do Kuwait, lá tem um jornalista, um jogador, fizeram o museu da minha época de Kuwait, 82, o cara vídeo, está tudo lá organizadinho, eles têm uma adoração, um trabalho, uma alegria. Marcou mais Kuwait durante 6 anos, foi a principal seleção da Ásia. Olimpíada, Copa do Mundo, Copa da Ásia, Copa do Golfo. Eles têm um orgulho disso até hoje. Que bom, né, atrás me ligou o capitão, o Saad Al-Hoti, e batendo papo comigo, aquele inglês dele e tal. Coach, Carlos, nós nunca vamos esquecer de você. We'll never forgive you. We'll never... O senhor, esse título de 94, ele está marcado, como o senhor mesmo colocou aí. A gente sabe que para chegar numa vitória nesse nível de competição, é algo que fica assim, não fica só marcado na história, na vida. É como se um raio desse num lugar 2 vezes. É algo muito difícil. Você precisa ter um elenco, você precisa tudo dar certo, as coisas precisam acontecer, e tudo favoravelmente. Ok, conseguiu esse êxito lá com todas as dificuldades. Ninguém está dizendo aqui que foi fácil. De repente, a gente vem para o Brasil e no 2014 a gente imagina assim, puxa, a gente tem agora 2 técnicos campeões do mundo trabalhando juntos, nós temos uma das melhores seleções do mundo, não tem como dar errado, e a Copa ainda vai ser no Brasil. Essa era a expectativa de todo mundo. O senhor viveu um momento, talvez com muito mais dificuldade, anos atrás, e foi campeão do mundo, e de repente aquilo que poderia ser menos difícil, ou tão difícil quanto, mas era o senhor que estava lá, era o Filipão, a expectativa do brasileiro era muito grande. O que o senhor acha que aconteceu? Porque talvez o senhor não tenha a fórmula do bolo, né? Talvez o senhor não tenha, mas o senhor, pela experiência, por tudo que o senhor já fez, o senhor deve imaginar o que não deveria ser feito, né, para que chegasse naquele ponto. Ou não teve algo que não deveria ter sido feito. Se tivesse que fazer tudo de novo, o senhor faria tudo do mesmo jeito e isso chegaria culminaria, eu não digo no resultado em si, mas na derrota que nos tirou da Copa. O que o senhor atribuiria? O que aconteceu? Olha só, Palmeira, o que você me perguntar da Copa de 94, eu vou te responder, porque eu era o treinador. Da Copa de 2014, eu estava ali, acompanhei, estava presente, fiz parte do grupo, a derrota é nossa, mas eu não vou comentar o que foi feito, porque eu não era o treinador, eu tenho o maior respeito pelo querido amigo Luiz Felipe Scolari. Então, o que você me perguntar de 2014, eu vou te responder. Foi na verdade, foi decepcionante, foi vergonhoso. A seleção passa no corredor da FIFA, tem uma entrevista rapidinho ali. 1 minuto depois ele passou ali, acabou, ele foi pro vestiário, o cara chamou, a gente indicou o Júlio, perguntou, ele fez 2 perguntas e a última foi: como é que você explica uma derrota dessa? Ele respondeu de uma maneira muito simbólica, pragmática e que encerrou o assunto. Não se explica o inexplicável. Pronto. Se você olhar o jogo em si, os gols, como aconteceram, o time não tinha aquela experiência toda, a gente não disputou a eliminatória, foi muito complicado não ter disputado a eliminatória. A eliminatória ajuda muito o treinador a conhecer o time, os jogadores, o temperamento, o caráter, porque você vai jogar na Argentina,
no Chile, Chile, Paraguai, Uruguai, você enfrentando esse adversário lá no campo deles, que aprende muito, ganha muito o lado mental, o lado psicológico. Nós não tivemos isso. Nós só disputamos amistosos. Isso aí não é bom. Estamos aí 4 anos disputando amistosos. A única competição oficial foi a Copa das Confederações, que nós ganhamos da Espanha, no Maracanã. Aquilo foi muito bom e, por outro lado, criou uma expectativa, não é fantasiosa, uma expectativa positiva e ficou pronto. Ganhamos da Espanha, que era o campeão do mundo, campeão europeia, com aquele timaço que eles tinham. Acabou, o Brasil já é campeão do mundo. Não é que a gente tenha relaxado, não houve isso, mas... Então, houve muitos detalhes interessantes. Os gols, como surgiram, a partir do segundo gol, seguramente, o terceiro gol, aí o time se descontrolou emocionalmente, sem dúvida alguma, nada deu mais certo. Então, foi realmente uma derrota que só o futebol brasileiro, fosse outra seleção, fosse outro país, ia ficar 10 Copas do Mundo para se recuperar. Nosso futebol é tão poderoso, tão maravilhoso, que 4 anos depois, na próxima Copa, o Brasil chegou na Rússia como favorito. Ou não é verdade? Fomos campeões olímpicos. Fomos favoritos. 2 favoritos. 4 anos depois. Então, só um futebol poderoso como o nosso, bom como o nosso, se recupera em 4 anos. Eu vou mudar a pergunta, mas vou seguir na mesma linha. Talvez eu não tenha conseguido me expressar bem. Eu quero saber do senhor o seguinte: o que a seleção, a sua seleção, tinha que faltou à seleção que o senhor estava junto com eles no Brasil? Porque a gente sabe que talento nós temos. O senhor já deu uma dica aí. O senhor disse o seguinte: olha, faltou talvez esse amadurecimento, né, de jogos com mais exigência. O que o senhor me diria? Olha, Eu acho que esse sofrimento foi fundamental para nós termos ganhado a Copa de 94. A pressão que nós sofremos desde 91, nos amistosos e na eliminatória, foi uma coisa assim descomunal. Uma coisa que só super-homem enfrenta. Mas os jogadores foram valentes, um caráter maravilhoso. Eles se reuniram, se juntaram, se uniram e falaram: vamos vencer isso tudo aqui. Ninguém vai nos tocar. Deixa lá fora tiver que acontecer, xingar, bater. Nós estamos aqui. Liderados pelo Ricardo Rocha, pelo Dunga, Tafarel, essa turma, Ricardo Gomes, que era o nosso capitão. Jogadores maravilhosos. Homens, que nos ajudaram muito. Bebeto, Romário, o time todo. Se você olhar tecnicamente, o time era muito bom. O time mentalmente estava muito forte, preparado em função, talvez, da eliminatória, que a gente apanhou muito, tínhamos que aprender. E aquele jogo no Maracanã nos deu não a segurança, mas uma esperança enorme de que a gente poderia, sim, ser campeão do mundo. Se você lembrar, aquele jogo do Maracanã era de vida ou morte. O Brasil jogava com duas vantagens, o empate ou a vitória. Se perdesse, estava eliminado. E o Uruguai sempre é um adversário que pode causar. Sempre. Historicamente, sempre. Quando nós fomos para aquele Maracanã, 120 mil pessoas no mínimo. Nós saímos do Hotel Intercontinental em São Conrado, viemos pelo alto da Boa Vista e a televisão pegando por cima, né, filmando por cima, aonde a gente passava, o ônibus parou umas 15 vezes, o povo na rua, todo mundo inflamando, incentivando, fico arrepiado até hoje, só de lembrar que conseguia andar as janelas do prédio daquela rua Conde Bonfim, Brasil, Brasil, as bandeirinhas, até chegar no Maracanã. A gente fica arrepiado até hoje, só de lembrar aquele momento. Aquilo inflamou o time de uma maneira tal, de uma consistência, que nós chegamos no Maracanã, era certeza de vitória. Eu acompanho a seleção desde os anos 60 e pouco, tal. Em 70, quando eu comecei a trabalhar, fui a 4 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Se você colocar ou procurar as 10 maiores atuações da seleção em todos os tempos, com certeza aquele jogo do Uruguai estará entre as 10 ou talvez entre as 5. Foi um massacre. O Uruguai, que tinha um bom time, Francesco, tinha 2 jogadores que jogavam na Roma, outro na Inter de Milão, bons jogadores, um bom time. Eles não deram um chute a gol. O Tafarel não gosta que eu fale isso. Poxa, eles não deram um chute a gol. Ele não pegou na bola. Eles não passaram no meio de campo.
e o Romário entrou numa noite esplendorosa, fizemos 2 gols, tivemos a oportunidade de fazer 5, 6, foi uma exibição de gala. Terminou o jogo e me perguntaram, e agora para a Copa? Se repetirmos a atuação de hoje, temos muita chance. E sorte nossa, um ano depois, só não jogou o Ricardo Gomes, que se contundiu. Isso é raro, isso é muito complicado. Em um ano, muita coisa acontece. A gente não precisou mexer no time, a gente não precisou mexer na maneira de jogar, isso é fundamental. Professor, por conta dessa Copa do Mundo, que o senhor estava, depois Tite, o nosso... E o torcedor tem memória curta, né? Tem memória curta. O senhor acompanha o futebol há muitos anos, está dentro do futebol há muitos anos. Criou-se uma ideia, uma imagem de que o treinador brasileiro ele perdeu aquilo que ele tinha de melhor. Isso, a própria imprensa aqui no Brasil começou a criar isso. E torcedor só sabe, vai pela opinião do formador de opinião. E está muito claro que tudo que acontece de ruim é atribuído ao treinador. A pergunta é, diante desses anos todos trabalhando com o futebol, vários brasileiros que construíram as histórias que foram construídas, né, por mãos brasileiras, mentes brasileiras no futebol mundial, o que mudou no futebol até hoje? Que o senhor diga assim, ó, isso mudou no futebol. Em relação ao time de 70, por exemplo, né, da seleção, como as seleções jogavam, e hoje. Qual foi a grande mudança que o senhor percebeu dentro do futebol? E na sequência nós brasileiros estamos preparados para percebermos essa mudança e trabalhamos em função dessa mudança a fim de que consigamos aí no futuro breve sair desse jejum novamente? Nós estamos preparados? Nossos treinadores estão prontos para isso? Qual foi a grande mudança? Estamos preparados para essa mudança, professor? Olha, o futebol, eu costumo classificar o antes e o depois igual a história de Cristo, o antes e depois de Cristo. A Copa de 66 na Inglaterra. O marco dessa mudança técnica, tática, de filosofia aconteceu na Inglaterra. De lá para cá, é só um aprimoramento, algumas modificações, mas algumas alternativas. Mas a grande essência da mudança foi a Copa de 66. Jogue e não deixe jogar. Play and do not let play. Os sul-americanos não estavam preparados para aquela mudança radical. Tanto é que na fase finalista da Copa de 66 não tinha nenhum sul-americano. O Brasil foi eliminado na primeira fase com 2 derrotas. Só ganhou da Bulgária de 2-0 no primeiro jogo. E os sul-americanos, todos eles tomaram um passeio. O que mudou? Mudou a dinâmica do jogo, a filosofia. Os espaços diminuíram, a pressão aumentou, as transições fizeram muito mais presentes, muito mais rápidas. E a velocidade do jogo aumentou de uma maneira incrível. E com isso, a intensidade dos sul-americanos não estavam preparados. Por isso, o Brasil, em 70, se preparou bem fisicamente, jogou compactado, com o Zagallo, treinador moderno. Então, eu acho que o problema do treinador aqui no Brasil, de seleção brasileira, você tem um treinador que ganha a Copa do Mundo no Brasil? Não. Você não conhece nenhum. Quando ganha, é o A, é o Ciclano, é o Beltrano, é o outro. Quando perde, é o Parreira, é o Zagallo, é o Lazzaroni, é o Falcão, é não sei o que lá, tal. É sempre assim, não tem jeito. Então nós temos que estar preparados para isso. Mas o treinador tem a sua importância. E outra coisa, desde 70, eu trabalhei em 2 seleções que foram campeões, em 70 e em 94, e isso não mudou, a gente vê todo dia. Outro dia eu vi uma entrevista de um jogador falando que foi jogador do Clough, que é do Liverpool. O cara perguntou qual é a grande virtude dele. É um grande gestor de grupo. Ele sabe trabalhar o grupo, ele sabe lidar com os jogadores, sabe conversar, sabe motivar. Então isso não mudou. Em 70 nós tínhamos o Zagallo que fazia isso muito bem. Ele era um gestor de grupo. O Zagallo com aquela liderança, carisma dele, aquela tranquilidade, ele inspirava essa liderança. Então a gestão de grupo era muito boa. Em 94 a mesma coisa, sempre um trabalho bom. E toda vez que uma equipe só internacional, o nível nacional brasileiro, então o vestiário, a gestão de grupo é muito importante. Quando eu cheguei na Espanha, eu fui trabalhar no Valência, tinha um jogador que era o Zubizarreta, que era o famoso goleiro de 4 Copas do Mundo. Ficou muito meu amigo, dizia, Mister, o vestiário é importante, o vestiário, ali dentro é que se ganha tudo.
no vestiário, ou seja, aquele bate-papo com os jogadores. Então, a gestão ela continua importantíssima. O time sabe fazer isso muito bem, a gestão do grupo e a comunicação. Eu acho que jogadores e comissão técnica, treinadores, têm que saber se comunicar. Hoje é muito importante. A FIFA, em determinado momento, os seus manuais, 15 anos atrás, tinha um diretor de futebol da FIFA que ele botava no manual: a qualidade mais importante do treinador é saber se comunicar. E hoje continua sendo válido. Você tem que saber se comunicar. Hoje tem um público aí de milhões de pessoas no mundo todo. Você tem a imprensa, você tem os jogadores, você tem os dirigentes. Então o treinador tem que ser capaz de fazer uma boa gestão de grupo e saber se comunicar. E, evidentemente, conhecer os parâmetros do futebol moderno. A velocidade, a intensidade, a marcação, a pressão alta, pressão baixa. Eu acho que você pode ganhar mais à frente, pode ganhar marcando mais atrás. Isso depende do time, depende da filosofia do treinador, mas ele tem que estar consciente. Não que o jogador às vezes não está preparado. Nós temos muitas competições. Agora você vai, quando retomar o futebol, você vai jogar uma partida a cada 3 dias. Você não joga num país, você joga num continente. Eu participei da Olimpíada de 2012 na Inglaterra e fui ver jogos em Wales, em Gales, né? Na Escócia, na Irlanda e ao estado, em cidades inglesas. O jogo era às 2 horas, eu saía às 9 horas da manhã, pegava trem, 2 horas de trem, 3 horas de carro, 2 horas e meia de trem. Chegava, voltava, acabava o jogo e ia dormir em Londres. O Brasil é diferente. Você joga em Porto Alegre, vai jogar no Pará. Aconteceu quando eu era treinador do Corinthians. Nós jogamos contra o Paysandu, quarta-feira à noite, lá em... Onde é Belém, né? Belém? Belém. Lá em Belém. Ganhamos o Paysandu, não tem ganhamos de 1-0. 2 dias depois fomos jogar em Porto Alegre contra o Grêmio. Estava chovendo, um frio danado, 3 jogadores com gripe. Perdemos de 3-0. Deve sair de lá de Belém. Difícil, né? De um calor como acontece, é muito difícil, é muito complicado. Você não tem tempo para treinar. Ah, mas o Jorge Jesus deu certo. Deu certo, porque ele é bom treinador. Ele é bom treinador. Ele é um bom técnico, tem boas concepções, arrumou o time do Flamengo, deu responsabilidade. Agora, pegou um time estruturado, organizado, bons jogadores, e ele soube tirar o proveito disso aí. Então tem mérito. Eu acho que nossos treinadores são bons, sim. A gente vê, conversa com todo mundo. O difícil é implementar, a prática é complicada. Não acho que a gente esteja defasado teoricamente. Não, os brasileiros não entendem futebol. A gente sabe armar um time de futebol. É complicado. Lá fora os jogadores são mais profissionais. Um dia o Américo Faria deu uma entrevista muito boa. Ele podia fazer parte do teu programa de entrevista. O Américo é muito bom. Deu uma entrevista no UOL, pode acessar. Muito boa mesmo. Liguei até para cumprimentá-lo. Tem lá um detalhezinho. Ele falou: Jorge Jesus. Ele falou: o jogador brasileiro hoje é muito pouco cobrado. Um dos sucessos do Jesus foi que ele cobrava os jogadores. Cobrava e tinha o respaldo da diretoria, né, professor? Cobrava. Então, isso aí é interessante. Talvez são detalhezinhos. Não quer dizer que ele reformulou, mudou o futebol. São coisas importantes. Mas ele tinha o respaldo. A América é muito boa. Ele tinha o respaldo da diretoria, ele cobrava de forma assim, veemente. Eu vi vários embates dele com alguns jogadores do Flamengo, que se é outro treinador ali, não ia aguentar não, porque ele falava e o pessoal respeitou ele, então havia um respeito. Não, mas o respeito porque ele se impôs de respeito, né? Pelo trabalho, pela seriedade, pelos resultados. Eu acho que foi bom ele ter vindo para cá, e esse intercâmbio eu acho que é muito bom. Pelo contrário, que mais Jorge Jesus, não tem ninguém contra não, pelo contrário. Nós já tivemos técnicos húngaros aqui, de outras nacionalidades, colombianos, paraguaios, uruguaios, argentinos. Eu acho que todos são bem-vindos. Professor, eu queria que o senhor deixasse um conselho para os treinadores da nova geração. Nós temos aí um grupo de colegas mais antigos, mas a gente tem uma geração aí nova chegando. Qual é o conselho que o senhor dá para esses técnicos? Olha, conhecimento e informação tem que fazer uma parte constante da carreira. Conhecimento e informação permanente. Objetivos, metas, resiliência, não desistir nunca, porque você é desafiado todo final de semana, você é desafiado 3 vezes por semana, 3 jogos,
derrota, não desanime nunca, persista, tenha uma filosofia, tenha um método, tenha comprometimento e não esqueça do que eu falei aqui, comunicação e gestão. Hoje não é só conhecer futebol tecnicamente, não. É saber fazer uma boa gestão do grupo e saber se comunicar. O que o futebol, assim, a gente já está encerrando, eu queria que o senhor dissesse para mim o que o futebol dentro das 4 linhas ensinou para o senhor. Olha, é como a vida, sem disciplina, sem organização, você não consegue fazer nada. O futebol, ele depende muito, no futebol brasileiro, da capacidade de improvisação, do jogador, da habilidade, da criatividade, mas é uma equipe, se estiver organizado, se não estiver com responsabilidade, você não vai a lugar nenhum. Quem ganha campeonatos, quem ganha competições é o time, é a equipe. Então, fortaleça isso. Quando eu falo gestão, eu incluo aí equipe. Tem uma equipe técnica, staff, bons profissionais, equipe dentro do campo. E uma coisa que a gente às vezes tem comentado nos bastidores, pouco na linha de frente. Quando nós fomos na Copa de 70, nós éramos 6 ou 7 na comissão técnica. Talvez 8 ou 9 em 94. Eu já vi seleções irem para a Copa do Mundo com 30 membros, 30 pessoas. Eu acho que está havendo um exagero aí de funções de muita gente. Você não consegue engrenar, motivar tanta gente. Eu sei que o futebol mudou, vem a fisiologia, a psicologia, vem uma série de coisas que foram agregadas, o preparador físico especializado nisso, naquilo, tal. Muita coisa, os olheiros, treinadores de goleiro, tal. De qualquer modo, mas é muita gente. Então, reduza ao mínimo necessário a sua equipe de trabalho, porque muita gente, às vezes, acaba atrapalhando. Então, eu acho um exagero você ver uma técnica numa Copa do Mundo, de uma seleção, são várias, não é só brasileiro, não. 30 pessoas, eu falei, 30 pessoas, precisa disso tudo? É muita gente, conciliar, harmonizar aquilo tudo, nem sempre, talvez, todo mundo esteja com a mesma linha, com o mesmo raciocínio. Eu dou um exemplo de 70, que nós éramos 6 ou 7, não me lembro agora, em 94, no máximo, colocar todo mundo, são quase 30 pessoas. Tem um núcleo central, que é o treinador, o assistente técnico, o preparador físico, e o treinador de goleiro, e daí para frente você tem que começar a olhar o que é realmente importante. Tá bom. Professor, a gente tem 2 minutinhos só, eu queria que o senhor dissesse o que o futebol ensinou para o senhor fora das 4 linhas. Olha, é uma disciplina de vida, é uma coisa séria. O futebol não é só divertimento, não. É uma coisa séria. Ele me ensinou a ser um profissional, uma pessoa que respeita leis, que tem organização, que tem princípios, que lida com o ser humano, que lida com gente, a respeitar para ser respeitado, ter muita transparência no que você fala, não criar privilégios. Isso é muita coisa na vida que você faz para sua casa, para sua família. Professor, muito obrigado aí pela sua solicitude, pelo seu desprendimento. Que Deus lhe dê muita saúde e eu espero ter outras oportunidades de conversar com o senhor, quem sabe pessoalmente. Não esqueça de trazer o Américo Faria, não, que você vai gostar muito. Ele tem muita experiência, muita história para Legal. Legal, então. 2 como campeão, hein? Vou fazer isso. Obrigado, viu, professor? Obrigado, Deus abençoe o senhor, viu? Um abraço. Mário, um abraço. Valeu, Parreira. Deus abençoe. Obrigado por tudo que o senhor fez pelo Brasil, hein? Muito obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.